Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Katia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 62. E esse capítulo, amados, ele é uma continuação de Isaías 61, sem interrupção, só que na divisão da Bíblia fizeram dessa forma, tá? Então aqui está se falando do glorioso futuro de Israel como mensageiro escolhido por Deus para proclamar a verdade no mundo sobre a condição que se Israel permanecesse fiel. E nós sabemos que Israel falhou. Hoje nós temos todo o panorama, né? Então Israel falhou em viver à altura dos privilégios da aliança que o Senhor colocou para eles, né? Por isso as promessas ainda do novo Israel, hoje de Israel espiritual, ainda vai se cumprir. E nós acreditamos também que vai haver em Israel um rechamado, um revivamento, aonde eles vão também crer em Jesus Cristo. Não todo Israel, mas vai haver um retorno de várias pessoas para lá crendo em Jesus. Tá? Então, ainda que o Messias assim fala aqui em Isaías, desde o capítulo 61, que diz o quê? Que fará favor a Sião. Lembra que Sião é um nome poético para Jerusalém, né? Então, nós estamos vendo agora o capítulo 62, mas tomem por consciência que é como se fosse uma continuidade do capítulo 61. E ele começa dizendo assim: pelo meu amor misericordioso para com Sião. Olha, Sião, essa forma poética, essa forma de abraçar, né? Não deixarei de agir. Por compaixão a Jerusalém, não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como o romper da aurora e sua salvação como as chamas de uma grande tocha. Que coisa assim profunda, né? Por amor a Sião não me calarei. É o próprio Deus falando por intermédio de Isaías. E por amor de Jerusalém não me aquietarei. Significa o quê? Que o Senhor está trabalhando o tempo todo até que a justiça saia como a aurora, como o resplendor e a salvação como uma tocha acesa. Hoje a gente fala, o que é tocha acesa? Mas imagine numa escuridão você ter uma tocha acesa. Imagine na aurora já ir despontando a justiça. Então o Senhor aqui ele confirma que ele não vai se calar, tá? Que é um clamor contínuo. Vocês percebem, amados, que o nosso Deus, Jesus fala, né? Que o Pai trabalha até hoje e ele também. Então o nosso Deus, ele não parou. Ele está aí, o quê? Com esse amor misericordioso, tá? Então, a sua justiça, ela será finalmente exaltada, será visível, será inegável como uma tocha poderosa. E agora em Isaías 62 nos diz, lembrando, né, amados, que aqui está se falando tanto da segunda vinda do Senhor, como também está dizendo que eles seriam lá para a Babilônia, no cativeiro da Babilônia, mas também retornariam, tá? Então, para o povo tem essas duas conotações. Quando hoje também o povo lê, o povo judeu que crê em Jesus, porque quando a gente fala judeu, né, parece que a gente traz na mentalidade, eu falei que crê em Jesus, não, que crê em Deus, tá? Quando a gente fala judeu, que a gente crê que todo judeu, só por ser judeu, crê em Deus. Não sei, eu trazia isso no meu coração. Judeu, então ele acredita no Antigo Testamento, ele é religioso. Não, amados. Assim como existem várias pessoas evangélicas só porque os pais foram, ou existem várias pessoas católicas por tradição, os judeus, muitos deles nem por tradição são, e muitos deles, inclusive, são ateus. Então, existem alguns fiéis judeus, mais os ortodoxos, que realmente creem na palavra e seguem a palavra, tá? Mas existe uma coisa em quase todos os judeus, crendo na palavra ou não crendo. Eles tendem a trazer um conceito cultural muito forte, aonde eles guardam alguns princípios de conceito cultural
e isso faz assim que eles sejam mais unidos como cultura e como nação. E nós vemos também o quão até hoje um país tão minúsculo pode causar tanto burburinho, como as pessoas se incomodam com Israel. Então, mesmo que para quem é ateu, é impossível uma nação tão pequena que voltou a se reconstituir ali, com suas culturas, suas normas, e hoje seja um obstáculo tão grande para todos e permanece, né? Vamos dar continuidade aqui agora para o versículo 2. E diz assim: Eis que as nações contemplarão a sua justiça, e todos os reis e governantes da terra a sua glória. Tu, ó Israel, serás chamadas por um novo nome que a própria boca de Yahvé te conferirá. Então, diz que os gentios verão a tua justiça. Então, olha só, eu acabei de falar que os olhos do mundo e os nossos olhos como cristão, porque Israel, amados, ele representa também para nós o relógio de Deus. Porque quando o templo tiver reconstruído, quando ali já tiver, os utensílios já estão todos construídos, mas a gente sabe que a palavra diz que vai o templo ser reconstruído. Então, tudo isso a gente é um olhar para nós. Porque muitas vezes a gente fala guerras, rumores de guerra, terremoto, isso só são princípios das dores. Agora, o nosso relógio mesmo está em Israel, o que está acontecendo ali. E é tão rico que o Senhor fala na segunda parte desse versículo aqui do 2, que diz que vai dar um novo nome que é dado por Deus para Jerusalém, para Israel. Então, você vê, né, que o Senhor também diz lá em Apocalipse 2,17 que ao vencer darei a ti uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito. Assim como Abraão, o Senhor antes era Abrão, ele virou Abraão. Antes era Sarai, virou Sara. Antes era Jacó, virou Israel. O Senhor dá nome segundo o propósito. E aqui o Senhor, ele nos colocou um propósito no nosso coração. E quanto mais nós vamos nos limpando de nós mesmos, o propósito de Deus vai surgindo no nosso coração. E esse novo nome está ligado com o nosso propósito. Então veja, Deus ele deseja curar enormemente as nossas feridas para que o nosso propósito e o nosso nome se destaque. O nosso verdadeiro nome, né? Então, veja, nós vamos receber essa pedrinha e quando a gente olhar, a gente vai ver que o nome estava ligado ao propósito que Deus nos deu, ao talento que Deus nos deu. E eu ainda vou um pouquinho mais além, amados. Geralmente, onde nós temos as nossas maiores dores, é onde está escondido o nosso propósito, tá? Aí depois diz o versículo 3, será um maravilhoso diadema nas mãos do Eterno, uma coroa real na mão de Deus. Quem? Israel, tá? E hoje, individualmente, o Senhor deseja que nós sejamos isso também. Então, veja, ninguém é descartável na presença de Deus. Ninguém. Todos nós estamos, e aqui o versículo diz que nós estamos aqui nas mãos de Deus. Mão de Deus, amados, traz a simbologia de proteção, de poder, de valorização. E coroa e diadema são símbolos de honra, de pertencimento íntimo, que você pertence. Nós, todos nós seres humanos, trazemos uma necessidade dentro do nosso coração, a necessidade de pertencimento. E aí por isso que a gente muitas vezes fala, aquele jovem envolve naquela gangue. Por quê? Ele deseja pertencer. E todos nós desejamos pertencer a uma família. E muitas vezes vem aí vários problemas emocionais, porque nessa de pertencer nós vamos o quê? Também multiplicando dores. Aí é outro assunto que a gente precisa só em outro momento, não aqui no momento da palavra para falar, tá? Então aqui diz o versículo 62:4, ó Israel, tua terra não mais será chamada desprezada, nem abandonada, tu serás honrada e chamada Efsibá,
o meu prazer nela está. Então, olha, aqui já vem a tradução para essa palavra. O meu prazer nela está, que também significa minhas delícias. E sua terra Beulá, que significa casada. Aqui a aliança se concretizou, porquanto o Senhor será grande, o Senhor estará. Então, portanto, o Senhor terá grande prazer em ti e tua terra será desposada. Quer dizer, você estará casada com o Senhor. Então, ali o Senhor coloca, falando da aliança restauradora entre Deus e o seu povo. E Deus nos chama individualmente também para nós termos essa aliança com Ele. Veja, nós não somos abandonados nem rejeitados. Nós somos o que? Chamados para ter essa aliança de casamento com o nosso Deus. Ele nos chama, inclusive, que Ele quer ter prazer em nós, que o nosso coração, quando está alinhado com o coração de Deus. Então, veja, amados, nós somos amados, nós somos escolhidos por Deus. Muitas vezes a gente quer tanto ser amado por pessoas, escolhidos por pessoas, mas veja, nós temos aquele que é maior do que tudo. Nós pertencemos hoje a Deus. Olha que pertencimento maravilhoso, sabe? Nós não somos um erro da natureza, nem um equívoco da natureza, muito menos nós não viemos aqui no acaso, tá? Pode ser que teu pai e tua mãe não quisessem você, ou até te rejeitaram, ou até muitas vezes colocaram você, né, para logo de bebê em algum lugar para morrer, mas para Deus você foi escolhido, tá? Agora vamos ver o versículo 4, nos diz assim, a gente acabou de ver, o versículo 5. Do mesmo modo como um jovem se casa com uma noiva, assim teus filhos se casarão contigo. E da maneira como o noivo se alegra da noiva, assim também o teu Deus se alegrará em ti. Então aqui está falando da aliança, né? Que eu acabei de falar. A alegria que tem Deus não é fria. Você vê, a alegria de Deus, muita gente olha um Deus, né, para estar distante, mas ele é um Deus não frio, não distante. Ele tem felicidade como um noivo apaixonado. Então representa aqui uma alegria profunda, restaurada em Deus e seu povo. Lá em Apocalipse 19, 17 nos diz assim, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos, pois são chegadas bodas do Cordeiro. É o ponto do clímax máximo, né? Deus, ele se alegra e nós estamos sendo essa noiva, preparadas, ataviadas para o nosso Deus. E agora o versículo 6 diz assim: Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos dia e noite sem descansar. Para vós, vigiais, que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Então, antigamente, o que havia? As cidades eram muradas e nesses muros ficavam os sentinelas e ficava em turnos, porque tinha que ficar dia e noite. Um sentinela, ele além de saber muitas vezes mais do que a população, no sentido, porque eles observavam o horizonte também, e ali eles iam prevendo o horário do dia, também ia percebendo se ia chover, se estava vindo uma nuvem escura, porque ali eles tinham uma visão mais do alto, e essa visão também mostrava o que? Se havia inimigos chegando. Então eles ficavam atentos. Então o Senhor nos diz aqui que sobre os muros ele tem colocado guardas. Então, sobre a nossa vida, o Senhor tem colocado guardas. Mas também o Senhor pede para que nós sejamos prudentes. Quantas vezes nós somos imprudentes, nós não observamos o tempo, nós não observamos a mudança do tempo, nós não observamos com quem nos relacionamos. E aí nós temos caminhos equivocados, alianças, comunhão com pessoas equivocadas. Então, eu também estou trazendo para a nossa vida aqui cotidiana, tá? Então, nós também somos essas sentinelas, que temos que observar, sim, com quem nos relacionamos. Hoje, amados,
vários estudos têm sido feitos sobre ambientes que nós estamos, que os ambientes são extremamente, os ambientes nos corrompem, os ambientes eles nos influenciam. Então, por isso que a gente tem que ver com quem anda e os ambientes que nós frequentamos, né? Então, aqui o sentinela em oração, né? Aqui também está ligado, faz um paralelo com 1 Tessalonicenses 5,17, para a gente orar sem cessar, tá? Orar é vigiar, orar também é construir no invisível. E o versículo 7 também ele é um complemento desse versículo 6, que também diz assim: também não deis descanso, não deixes que o eterno descanse. Aqui eu estou na tradução de King James, no versículo 7, vou reforçar novamente, diz assim: não deixes que o eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Então, amados, o Senhor está dizendo para a gente não parar de orar, sabe? Não estou dizendo para a gente fazer orações repetitivas, muitas vezes pega uma reza e fica repetindo. Sabia que a reza, para quem faz, é uma forma de acalmar a ansiedade, acalmar o cérebro, colocar foco, tá? Então tem os seus benefícios, sim, mas não é uma intimidade com Deus, não é uma troca, porque quando eu estou repetindo uma reza, eu não estou aprofundando e fazendo uma reflexão. O que é uma oração? Uma oração, eu fico refletindo e conversando com Deus e ouvindo Deus. Vamos supor, muitas vezes eu estou lendo um livro, que depois eu falo com mais detalhes, mas chama Orando pela Sua Família. E o autor, esse pastor, os pais dele fizeram muitos esforços para dar estudo para eles, muito esforço mesmo, para que se ele fosse bem sucedido na família. E ele escolheu o ministério da palavra, da oração. E os pais não entenderam e ficaram muito chateados com ele. Mas ele perseverou no Senhor e por muitos anos ele orou pela mãe dele. E a mãe dele era muito fechada para o Senhor e fechada também por tudo que tinha feito por ele. E nesses anos que ele orou pela mãe dele, o Senhor foi mostrando para ele que ele foi soberbo nesse caminho, que ele nunca reconheceu o sacrifício que os pais fizeram, que os pais quiseram melhor para ele. Eu sei que conforme esses anos ele foi orando, o Senhor foi revelando o coração dele para com os pais. E o dia que ele ligou para a mãe e pediu perdão por todos os anos, o quanto ele foi ingrato pela mãe, foi o grande divisor de água para o relacionamento dele e da mãe dele mudar com ele e vice-versa. Eles começarem a ter conversas profundas e da mãe dele aceitar Jesus Cristo. Então, amados, é isso, a nossa oração, orar sem cessar, é uma forma de nós o quê? Termos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, Deus vai mostrando aos pouquinhos o nosso coração, tá? Então, aqui, não dei descanso ao Senhor. Será que o Senhor não sabe? Com certeza sabe. Mas Ele sabe que nós não podemos dar descanso, porque o nosso coração precisa dessa reflexão. Imagine também um pai ou uma mãe, se você tem filhos, quando o filho vem contar das suas necessidades para o pai, algumas vezes, a maioria das vezes o pai sabe, mas quando o filho se aproxima para falar do seu coração, que alegria o pai tem de ouvir, que alegria o pai tem do filho se abrir com ele. E nessa conversa, os dois, o filho vai ganhando uma experiência, uma vivência como não teve antes, tá? Agora o versículo 8 nos diz assim: Yahvé jurou pela sua destra e pelo seu braço forte: não tornarei a dar o teu trigo como alimento aos teus inimigos, nem os estrangeiros tornarão a beber do teu vinho, aquele com que tu te afadigas te produzindo. Entretanto, aqueles que ceifaram o trigo comerão, louvando a Yahvé. Aqueles que juntaram as uvas delas beberão alegremente nos pátios
do meu templo e os meus átrios sagrados. Então aqui Deus assim tá falando, jurando, estranho, né? Deus jurar, mas Deus está colocando de uma forma para que nós possamos entender melhor. Mostra um comprometimento absoluto de Deus para com aquilo que Ele tem colocado na sua palavra, tá? Que o povo não vai mais ser roubado naquilo que faz. Hoje, amados, nós passamos muito por isso, né? Nós, nesse momento que eu estou gravando aqui, houve a descoberta daquele rombo de mais de 3 bilhões, né? Do roubo dos aposentados, tirando todo mês um pouquinho da aposentadoria dos aposentados. Como a gente não recebe, né? Eu também já sou aposentada. Como não recebe o olerite, então a gente não sabe o que é tirado ali do salário. E ali já essa máfia roubando. E nós temos assim tantas outras coisas hoje que muitas vezes não dá para confiar. Então haverá justiça quando o Senhor voltar, tá? Mas ai daqueles, amados, ai daqueles que tocam, ai daqueles que roubam, ai daqueles que subtraem, que o Senhor realmente, o Senhor vai ter uma mão pesada sobre eles, principalmente para aqueles que se levantam contra os escolhidos, o povo dele, tá? Agora o versículo 10 nos diz assim: passai, passai portões, preparai um caminho para o meu povo, construí estradas, removeis pedras, erguei uma bandeira para as nações. A bandeira, amados, é um sinal visível assim, porque antigamente, como que os soldados sabiam para onde se dirigir? Havia, assim, movimentos da bandeira. Então, os batalhões olhavam para a bandeira e aí via o movimento que a bandeira estava fazendo e eles sabiam que direção eles tinham que tomar. Então, a bandeira é uma forma de o quê? Dar direção ao povo. E aqui diz para preparar o caminho. Nós tivemos João Batista, né? Preparando o caminho para quando Jesus viesse. E hoje nós temos o quê? Nós estamos preparando também o caminho para quando o Senhor vier na sua segunda vinda. Agora é interessante que fala: passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. E aqui, quando fala passai, passai pelas portas, me faz lembrar, amados, ou pelos portões, que o Senhor Jesus, um domingo antes do domingo de Páscoa, ele entrou em Jerusalém pelo portão dourado, que também a gente pode chamar de portão oriental. E a palavra nos diz que o Senhor vai entrar na sua vinda, que ele vai entrar pelo portão dourado, que é o portão da misericórdia. Como eu falei para vocês, fica localizado na cidade velha de Jerusalém, na muralha oriental. E ele está voltado, essa muralha, esse portão, voltado diretamente para os Montes das Oliveiras. Então, quando Jesus entrou no chamado Domingo de Ramos pelos católicos, tá? Ele entrou por esse portão. Então, aqui eles prepararam o caminho para o Senhor entrar. Alguns tiraram as suas capas para que o Senhor passasse. Outros ficavam abanando as folhas de oliveira, que significava saudação ao rei, né? Então, tudo isso, isso aconteceu, já foi na época de Jesus. Só que, quando a gente vai ali em Jerusalém e você olha ali do Monte das Oliveiras, o que você vê? Você vê o portão dourado fechado, o portão oriental fechado, foi fechado esse portão. Foi no Império Otomano, ele foi fechado por um sultão, porque essa pessoa, esse sultão, ele conhecia a profecia judaica e cristã que o Messias viria pelo portão oriental. Então, na tentativa de impedir que a profecia se cumprisse, ele foi lacrado esse portão. Mas hoje, amados, além de estar lacrado esse portão, esse sultão também mandou construir um cemitério muçulmano bem na frente do portão. É tão interessante que você olha assim para Israel,
tem aquela cidade antiga toda murada, e na frente do portão dourado tem o cemitério muçulmano, bem na frente do portão. Pois, por que eles fizeram isso? Pois, segundo a tradição judaica, um sacerdote, e Jesus, o Messias, considerado sacerdote, não poderia se tornar impuro entrando num cemitério. Mas eles mal sabem que essa profecia já se cumpriu. Jesus já entrou montado ali no jumentinho, né? Jesus já entrou, essa profecia já foi cumprida. Então aqui fala, passai pelos portões, preparai um caminho para o meu povo. Então agora, ali foi preparado o caminho para o Senhor entrar, e agora nós estamos preparando o caminho para o Senhor voltar, e ao mesmo tempo preparando o caminho para o povo. Nós temos que tirar as pedras, remover as pedras, construir estradas. Só que, amados, o que eu percebo? Muitas vezes nós, como cristãos, nos falta tanta sabedoria. Nós queremos enfiar na goela das pessoas Jesus, sem ter um testemunho, sem ter uma vida, sem ser luz. Muitas vezes nós temos que fazer perguntas, nós temos que se interessar pelo outro, para que o outro veja luz e seja atraído por Jesus. Sabe? Muitas vezes nós estamos colocando pedra, nós estamos dificultando a passagem das pessoas chegarem a Cristo. Hoje, quantos testemunhos inadequados, quantas coisas acontecendo fora daquilo que realmente mostra que Cristo reina em nós. Então, assim, eu me sinto constrangida com tantas pessoas que se dizem cristãs, expõem o corpo de uma maneira vergonhosa, vão para lugares, ficam com pessoas sem casar, com uma, com duas, mal conhecem. Então, amados, olha, que Deus assim nos revista com o seu Santo Espírito. Mas lembre-se, não é para a gente julgar quando estivermos com essas pessoas. É para nós ajudarmos a tirar as pedras e aplainar o caminho, para que toque na consciência. O Senhor tocou, quando trouxeram aquela mulher adúltera, o Senhor não foi a favor de apedrejá-la, como era o costume da época. O Senhor diz, vá e não peques mais, nem eu te condeno. Que nós tiramos esses olhos de nós de julgamento, esse olhos de nós de querer convencer as pessoas. O Senhor não convenceu essa mulher. O Senhor tocou na consciência de todos, tá? Que o Senhor nos ajude a ter essa sabedoria. Essa sabedoria começa primeiro na nossa vida. E no versículo 11 diz assim, em verdade, Yahvé faz ouvir a sua voz até os confins da terra. Deus vai fazer ouvir a voz dele. Quer dependa de nós ou não, mas que nós possamos ser esse instrumento, tá? Eis que o teu Salvador, eu tô no 11, isso. Eis que o teu Salvador está chegando, eis que ele e a sua recompensa e o seu galardão está seguro em sua mão. O Senhor vai recompensar os seus. Então, a nossa vida não termina aqui. O Senhor vai dar continuidade. A morte, amados, é só um portal que a gente passa, tá? Eles serão chamados povo santo, redimidos de Yahvé, e tu serás chamadas querida, cidade não desprezada. Então, pega esse querida, não desprezada, tanto no particular, quanto no coletivo, quanto a Jerusalém celestial. Aleluia! Oh, que nós possamos juntos clamar, vem Senhor Jesus. Aleluia, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade,
e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.